Estamos aqui de volta. Olá, minhas caras, meus caros. Olá, meus pequenos couves de Bruxelas. Vamos continuar nossa introdução ao cálculo proposicional, vendo agora com um pouco mais devagar, né, os nossos operadores, nossos símbolos, né, e começando a aprender a lidar um pouco com isso, inclusive com alguns exercícios, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos retomar onde a gente parou no nosso aula anterior, que é a ideia, então, de que a gente tem uma linguagem formal que representa proposições e que representa as relações entre essas proposições, tá? Nosso tijolo lógico, nosso ponto de partida, né? São as frases, né, do português, ou que a gente vai traduzir, enfim, são as proposições que a gente representa, então, pelas letras maiúsculas do português. E a gente introduziu uma série nova de símbolos, né, que são operadores lógicos, né, que como os verbos, por exemplo, no português, e certos outros termos do português, mas sobretudo como os símbolos da matemática, fazem certas conexões, estabelecem certas conexões entre as proposições, tá? E antes da gente seguir, tá? Deixa eu me dizer uma coisa que eu não disse antes na aula anterior e que agora já está na hora de dizer, e que é o seguinte: qual é o tipo de operação que os operadores lógicos fazem, né? Quando a gente faz, por exemplo, operações aritméticas, né? A gente está fazendo operações aritméticas e os nossos resultados são números. Aquilo que sai do outro lado da nossa operação são números. A gente coloca números no começo e tem números lá no final. Os operadores lógicos, né? E em geral os argumentos, eles operam, eles produzem, o resultado deles é outro. O que é a lógica? A lógica é a preservação da verdade. O que é uma inferência válida? É aquela que da verdade permite chegar a uma nova verdade, de modo necessário. Bom, então aquilo que a gente obtém quando a gente opera com os operadores lógicos não são só novas expressões, mas o resultado que a gente quer saber é o valor de verdade. Do mesmo jeito que quando a gente faz 2 mais 2 igual a 4, a gente quer saber o valor da soma, quando a gente junta frases, quando a gente junta afirmações com conectivos lógicos, com operadores lógicos, o que a gente quer saber é o valor de verdade daquilo, quer saber o valor daquela proposição, se ela é verdadeira ou falsa, porque esses são os valores com os quais a gente trabalha em lógica, tá? Tanto o cálculo proposicional quanto a lógica aristotélica que a gente trabalhou antes, são lógicas assim chamadas de clássicas, tá? Elas são clássicas não necessariamente porque elas são antigas, né? O cálculo, existem lógicas clássicas inventadas ontem, né? Mas a gente chama algo de clássico em lógica porque ele obedece a alguns princípios. Princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído, tá? Princípio de identidade diz que A é igual a A, princípio de não contradição diz que é impossível que há e não há, e o princípio do terceiro excluído diz que há ou não há. Eu tenho um dos dois, né? Bom, um jeito de traduzir, ou um modo um pouco mais contemporâneo de expressar os princípios de Aristóteles é falar em termos do princípio de bivalência, que é o fato, então, de que, por causa do terceiro excluído, por causa da não contradição, porque a gente trabalha com verdadeiro e falso, né? Aquilo que é modificado é o valor de verdade, tá? Por isso que a gente também vai chamar esses operadores ou conectivos lógicos de conectivos ou operadores funcionais veritativos, porque eles estabelecem funções entre a verdade da proposição. Que uma verdade é uma proposição, garanta a outra, produz uma nova proposição diferente que é verdadeira, é a mesma coisa que em uma função matemática, uma expressão matemática, você coloca lá, preenche suas variáveis que estão vazias e você obtém um certo resultado. No caso da lógica, o resultado que a gente obtém é a verdade, é esse o resultado que a gente quer obter, tá certo? Então, operadores lógicos, operadores funcionais veritativos, juntam as proposições e alteram as proposições em termos da sua verdade, tá? Então, por exemplo, como é que funciona o operador negação, o operador não? O que acontece quando eu digo não na frente de uma frase? Bom, se eu estou afirmando algo que é verdadeiro e eu nego isso, eu estou dizendo algo que é falso.
Se eu estou afirmando algo falso e eu nego isto que é falso, eu estou afirmando algo que é verdadeiro. Então, a única coisa que o operador negação ou não faz é, então, inverter o valor de verdade, né, da minha proposição. E veja, esse é o resultado dele, né? É um operador lógico. Bom, agora vamos voltar para o livrinho e eu vou explicar então um pouco quais são os operadores lógicos e quais são as modificações do valor de verdade que a gente vai ter, tá? Vamos sharear mais uma vez o nosso screen. Vamos lá para o Note, tá? Estas 5 expressões não é o caso que, tá? Negação e vamos dar nome então para essas coisas, tá? Isso aí é a tradução em português, mas não é o nome disso, tá? A gente vai trabalhar com certos nomes, vai dar nomes certinhos para essas coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter vai se chamar negação. Não é o caso que é uma negação e, portanto, quando eu digo não P, o que eu estou fazendo é a negação de P. É o nome do operador e é também o nome do resultado, da frase que a gente vai ter, tá certo? Bom, o E é o que a gente chama de conjunção, tá certo? O E representa a conjunção e as duas coisas que são ligadas pelo E, eu vou jogar futebol e tomar um banho, né? São os conjunctos, tá? Não conjunto, como em conjunto de matemática ou conjunto de música, tá? Mas conjuncto com C, como em português de Portugal, né? Para dizer que são as coisas que estão sendo juntadas, tá? São as coisas que estão comumente juntas, né? Junto, né? Um com o outro, né? Juntos, juntado uma com a outra. Né? Os conjuntos, então, são os dois termos que aparecem ali. O ou a gente chama de disjunção, porque ele separa. Vamos pensar também no valor de verdade do E. O E é verdadeiro quando? Quando os dois são verdadeiros. Se um só é verdadeiro, a conjunção não é verdadeira, tá? E vocês estão achando, nossa, quanta coisa está falando, não vou lembrar tudo isso. A gente vai representar tudo isso com símbolozinhos, através de uma coisa que se chama tabelas de verdade, vocês vão ver que é super simples de aprender, tá? O ou, então, se chama de junção, e cada um dos termos que aparecem, né? Eu vou comer uma feijoada ou vou comer um macarrão, cada uma dessas frases, esse P e esse Q, são os disjunctos, com C também, como se fossem português de Portugal. Cada um dos dois são os disjunctos, tá? E vejam, não tem diferença entre o primeiro e o segundo, porque a ordem não muda, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto final, né? Se eu digo, eu vou comer uma feijoada e comer um macarrão, tanto faz. Isso é verdadeiro se eu inverter os dois termos, né? Eu vou comer uma feijoada e vou comer um macarrão, é verdadeiro se e somente se, né? É verdadeiro também que eu vou comer um macarrão e eu vou comer uma feijoada, né? As duas frases, independentemente da ordem, são equivalentes. No caso do ou também, né? Ou A ou B é a mesma coisa que B ou A, tá? No terceiro caso que aparece aí, que é o C, então, a gente tem uma coisa mais complicada, uma ideia bem mais complicada, tá? Que é a ideia de condicional. Lembram lá dos estoicos, dos corvos discutindo os condicionais lá em Atenas? Então, o condicional, ele tem um certo funcionamento que não é tão óbvio quanto aquele do ou aquele da disjunção, da conjunção do e, tá? Agora, o se, então, a gente vai chamar, então, de condicional. E o condicional também tem os seus termos, né? Se eu digo se, então, se P, então o quê? Se chove, então a rua fica molhada. Se o Palmeiras ganhar este jogo, então ele será campeão e assim por diante. São os termos, são as proposições, perdão, que estão sendo ligadas aí. Só que vejam só, diferentemente do caso como é que chama? Dos outros, né? Operadores binários e ou, onde a ordem não importa, aqui a ordem importa, né? Se o Palmeiras ganhar o jogo, então ele será campeão, né? Ele não vai ser campeão e então ganhar o jogo, né? Você tem uma ordem, né? Um implica o outro, né?
se ele quebrou a perna, então ele está com dor, né? Isso implica, o primeiro implica o segundo. Mas se eu disser, se ele está com dor, então ele quebrou a perna, eu estou dizendo uma coisa que é diferente e que é muito menos, tem muito menos chance de ser verdadeira do que a primeira, certo? E nesse caso, então, como é que a gente vai chamar esses dois termos, tá? Gente, mais uma vez, não se preocupem que está tudo no livro, tá? Vocês vão ver tudo isso que eu estou dizendo aí no livro, só procurar o que vem logo a seguir, tá? Eu vou chamar o primeiro termo, aquilo que é afirmado, aquilo que vem depois do ser, de antecedente, porque ele vem antes, né? E aquilo que vem depois, aquilo que é consequência, aquilo que se segue do meu antecedente, se chove, então a rua fica molhada, se P, então que, isso que vem depois de então vai ser o consequente, aquilo que é o que se segue, que é consequência do meu antecedente. E vejam, o próprio nome implica, já diz para nós a ordem deles. Antecedente, aquele que está em primeiro lugar, aquele que vem antes, consequente, aquele que vem depois. Finalmente, tem então essa terceira operador lógico, que para a gente não é tão comum na linguagem natural quanto esses outros, mas que é importante ter, principalmente se a gente quiser fazer matemática e lógica em geral, que é o se e somente se, que é chamado então de bicondicional, né? E no bicondicional não tem nem antecedente, nem consequente, né? Tem somente os elementos ou os termos, né, de cada bicondicional, e o se e somente se diz basicamente o seguinte: a proposição, se eu digo P ligado por um bicondicional a Q, então P e Q têm o mesmo valor de verdade. Quando P é verdadeiro, Q é verdadeiro e vice-versa. Quando P é falso, Q é falso e vice-versa. É isso que ela diz. Então, essas expressões são os nossos operadores ou conectivos lógicos, tá? Então, isso também são os nomes, né, dos nossos operadores e das proposições, das fórmulas que resultam desses operadores, tá certo? Bom, agora, vejam só. Aí aparecem alguns simbolozinhos que vão ser usados para representar esses operadores, tá? Negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Os símbolos que o nosso amigo Noah está usando aí são símbolos que ele acha mais convenientes, tá? Mas não são os símbolos que todo mundo usa, tá? Se vocês pegarem livros diferentes de lógica, vocês vão ver que autores diferentes usam símbolos diferentes. A lógica não é tão antiga quanto a álgebra ou a matemática, no qual chegou-se cedo a um consenso sobre quais eram os melhores símbolos, e tem razões culturais, né, diferentes, tem a ver com as escolas, lógica polonesa, lógica americana, né, e assim por diante, que tem a ver com os símbolos que a gente usa. Tem a ver também com a época, né? As pessoas escreviam com máquina de escrever, então era bom usar, por exemplo, esse símbolo comercial aqui como uma boa abreviação da conjunção, tá? Mas tem outros símbolos possíveis, tá? Por exemplo, a negação, ela é representada também simplesmente por um quadradinho. Deixa eu... Ó, vocês olhem, peguem o livro, vocês têm o livro, né? Olhem lá o livro de vocês, tá? A negação, ela é representada por às vezes por um símbolozinho assim, né? Por exemplo, então eu escrevo não P. Outro jeito de representar a negação é com um traço em cima da proposição, né? Para dizer que eu estou negando ela. A gente vai usar o til, tá? Porque o til é intuitivamente bom. Em português a gente tem o til no não, né? Ele era usado porque era fácil na máquina de escrever fazer um til. Eu usava antes esse símbolo aqui, tá? Esse meio quadrado, né? Mas agora, porque era mais bonitinho, era mais elegante, tinha aprendido assim, mas hoje eu uso a negação, o til para representar a negação, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou sempre escrever de um certo jeito que não é exatamente igual ao do livro, tá? O símbolo da conjunção está aí no livro como esse E comercial, né? Inglês, tipográfico, né?
mas, na verdade, a gente usa muitas vezes um simples ponto, né, para representar vejam só, para representar a conjunção, ou o símbolo que eu prefiro usar, porque eu também me acostumei com ele, aprendi com ele, que é essa conjunçãozinha aí, tá certo? Esse Vzinho ao contrário, tá? O ou é representado sempre por essa disjunção, tá? E tem uma razão histórica para isso, tá? Em latim, a gente tem pelo menos 2 significados diferentes de ou, tá? Uma coisa interessante sobre a disjunção é que ela pode ser interpretada de 2 jeitos. Ou exclusiva, como ou este ou aquele, mas não ambos, ou inclusiva, ou seja, ou este ou aquele, ou ambos, tá? Se eu digo ou eu vou comer, ou eu vou me casar, ou eu vou comprar uma bicicleta, os dois podem ser interpretados exclusivamente, ou podem ser interpretados inclusivamente. Eu posso fazer as duas coisas e mesmo assim, logicamente, a minha disjunção, perdão, permanecer verdadeira, tá? A interpretação que a gente usa em lógica é a disjunção inclusiva. A disjunção que é verdadeira quando um é verdadeiro, quando o outro é verdadeiro, e é também verdadeira quando ambos são verdadeiros, tá? Por exemplo, se eu digo, você pode se aposentar ao completar 35 anos de serviço ou 70 anos de idade, né? É um ou, né, que tem também o valor de e, né? É claro que se eu já completei 70 anos de idade e também completei 35 anos de serviço, eu tenho o direito de me aposentar. Não vamos dizer, não, você não pode se aposentar porque é um ou, então você tinha que ou ter completado ou ter feito 70 anos. Eu fiz os dois, né? Então eu tenho direito à minha aposentadoria. E esse ou, então, é um e ou, como nos contratos, né? Esse é o ou, então, inclusivo, porque ele inclui os 3 casos. E em latim, então, estava dizendo, tinha 2 expressões diferentes para significar o ou exclusivo, tanto que a gente escrevia usando 2 vezes, né? Out, né? Então eu tinha que dizer out tal coisa, out tal outra coisa. E isso significava, né? Ou um ou outro, mas não os dois, né? Enquanto o vel, né, era simplesmente um ou outro, ou também os dois, né? E então o V de vel em latim, né, é o símbolozinho que a gente usa para representar esse ou, né, inclusivo, né, que não exige que apenas um deles se realize. No C, então, a gente costuma representar por uma flechinha, né, mas há outros símbolos que existem, tá? Um que a gente usa bastante é uma perdão, depois um P aqui, é um Q, né? Que é uma ferradura, tá? Assim, né, que aberta no antecedente, fechada no consequente, tá? Por exemplo, Peano, Russell, grande parte da literatura lógica mais de língua inglesa e língua alemã, italiana, central, que para o lançamento da lógica usa esse tipo de símbolo, tá? Para o bicondicional, o símbolo mais usado é essa dupla flecha, né? Mas um outro símbolo, que era aquele usado, né, pelos autores, então, justamente Frege não, mas Peano, Russell, tal, que desenvolveram no começo essa nova lógica, né? São esses 3 tracinhos aqui, né? Que vocês também podem encontrar, então, no lugar do bicondicional da flechinha que vai para os 2 lados, tá? Saibam disso. Mas todo livro de lógica define o significado dos termos que vai usar e quais termos vai usar. Então, mesmo que esteja com símbolos diferentes, vocês não precisam se desesperar, né? Porque isso se resolve facilmente lendo as primeiras páginas de qualquer livro de lógica, tá? Bom, vejam só. Então, agora que a gente tem esse vocabulário, vejam que aquele argumento inicial da gente, hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, hoje não é segunda-feira, logo hoje é terça-feira, ou hoje eu vou comer feijoada, ou eu vou comer macarrão, eu não comi feijoada, logo eu comi macarrão, ele pode ser formalizado, né, com esses símbolos que a gente acabou de ver. Então, vejam só, aqui a gente tem os exemplozinhos lá no Note, vamos ver os exemplos que ele dá, né? Veja. Olha só, não tinha nem lembrado. Tem aqui os
a lista dos símbolos alternativos que eu fiquei dizendo para vocês. Bobo. Tá. E vejam que eu coloquei mais do que ele colocou aqui, porque tem mais que ele não colocou, tá? Bom, o silogismo disjuntivo, vejam só, é expresso como P disjunção Q, que a gente lê, então, P ou Q. Vejam, isso aqui a gente lê, pode ler de vários jeitos diferentes. P ou Q, P disjunção Q, tá certo? São os mais usuais. A gente pode também ler a disjunção de P ou Q, assim por diante, mas a gente lê o P ou Q, trazendo mais para a linguagem natural, ou P disjunção Q, tá? Bom, P disjunção Q, não P, ou não é o caso que P, logo Q. E vejam, aqui a gente tem o indicadorzinho, né, de conclusão. Agora, outra coisa importante que aparece aí é que, veja, isso aqui está na forma vertical. A gente também pode escrever, como bem mostra o exemplo seguinte, na forma horizontal, e a gente vai fazer isso como? Separando os nossos proposições por vírgulas, tá? As vírgulas não fazem parte do vocabulário do cálculo proposicional, então, quando elas aparecem, elas significam justamente que a gente está separando, né, expressões dentro do cálculo. E aqui vocês veem que aparece esse Tzinho deitado, que é um símbolo que vem lá do Frege, e que é a mesma coisa que o símbolo de expressar a conclusão. Por que usar dois, não sei. Podia ter usado esse Tzinho deitado desde o começo, mas o Note quis fazer assim. O Note e o Roente, né? São sempre dois autores, eu esqueço de um dos dois, tá? Esse símbolo se chama traço de asserção, e ele significa que a fórmula à sua direita, né, o Q, pode ser deduzido utilizando como premissas, né, as frases que estão lá do lado esquerdo, né, antes do meu tracinho de asserção. E agora, então, vejam só, chegamos ao momento em que a gente tem o cálculo proporcional. A linguagem consistir nessa notação simbólica, juntamente com as regras a serem empregadas para produzir esse tipo de resultado, chama-se o cálculo proporcional. O cálculo proporcional nada mais é do que essa linguagenzinha aí e algumas regras para a gente, então, juntar, né, esses símbolos, tá? Bom, então vejam só. Por exemplo, essa forma aqui, e a gente vai então ter regras para saber quais são bons argumentos e quais são argumentos ruins, tá? Aqui é uma forma que a gente já encontrou em uma aula anterior, então não vou me demorar muito nela, que é afirmar o consequente. Ela parece bastante com uma forma válida central, que é o modus ponens, mas era diferente do modus ponens. O modus ponens diz, se P, então Q, P, logo Q. Se chove, então a rua está molhada, choveu, logo a rua está molhada. Se o Palmeiras ganhar o jogo, então ele será campeão. O Palmeiras ganhou o jogo, logo ele é campeão. Mas eu também posso fazer argumentos do tipo, olha, se chove, então a rua está molhada, logo choveu. Se o Palmeiras ganhar o jogo, então ele será campeão. O Palmeiras foi campeão, logo o Palmeiras ganhou o jogo. Pode ter mil razões que molharam a rua sem ser a chuva, né? O Palmeiras ia ser campeão se ganhasse, mas talvez ele pudesse ganhar com empate, empatou e mesmo assim foi campeão, né? A verdade das minhas duas afirmações iniciais não implica a verdade da conclusão final. Isso é uma falácia. Bom, a gente vai ver, na verdade, né, que no cálculo proporcional a gente sequer tem como chegar nessas expressões, porque a gente vai ter regras que garantem que as nossas expressões são bem montadas, tá ok? Então veja. E agora vamos terminar a nossa aula com um pequeno exercício, tá? Se vocês não quiserem ver isso agora, vocês podem, aliás, vamos fazer cortar, né? Fazer vídeos mais curtos, né? Vamos terminar a aula agora com o que a gente sabe sobre os conectivos, tá? Vamos fazer um videozinho separado com os exercícios, tá? Os exercícios de interpretação, esse aqui, o 3.1, tá? Então, vamos lá, minha gente. Deixa eu voltar aqui para falar tchau com minha cara feia para vocês, tá? Até logo, minhas caras, meus caros, meus tomatinhos. Em breve, mais lógica para vocês.